Wesley, antes do Zé do Prado falar, eu posso falar a respeito do Zé do Prado? Pode sim. E o Zé Ó, do Prado tem que abrir o microfone dele, que ele que fechou, então ele tem que abrir lá. tá Pode bom. falar, Maurão. Eu sei que a Chile vai dizer que eu falo demais, e ela tem uma boa dose de razão, né? Mas ó, eu quero dizer para você, Zé do Prado, talvez você não se lembre de mim, era um cara bem magrão, altão, mas eu estava sempre nos Jovens da Verdade. E eu carrego na minha memória um Zé do Prado, um pau para toda obra. Um cara que punha a mão no arado, não olhava para trás. Me lembro do barreiro, você às vezes todo sujo, envolvido e no acampamento, em fornecer e fazer o melhor, né? Então, Zé do Prado, quer dizer para você que os anos se passaram, mas a minha memória resgata isso e louva a Deus por tua vida. Que bom rever você aqui, tá? Firme na fé, irmão em Cristo Jesus. E acredito que você continua sendo o mesmo cara. Pau para toda a obra. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Eu te amo, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Mas é isso aí. Quando eu olho na tela e vejo todos vocês, me balanço, porque todos muito melhores, muito mais experientes, muito mais instruídos do que eu. Mas vamos lá, vamos falar em nome de Jesus, que Ele possa nos abençoar. O texto que eu vou ler é João 4, Evangelho de João 4, por enquanto, de 1 a 5. Esse texto é aparentemente simples, mas me chama muita atenção por causa da atitude de Jesus. Vou ler. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, saiu à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aí, por enquanto. O que me chama mais a atenção nesse texto é o fato de que, primeiro, os fariseus, eu acho que estavam complicados, porque eles tinham que enfrentar agora uma situação que eles não estavam, parece que, acostumados ou preparados, que era enfrentar João, que havia vindo do deserto, não havia saído do meio deles, não havia sido criado na mesma escola deles, e João está pregando, e o povo vai atrás dele, e João prega, e os fariseus, eu creio, imagino, que eles estavam muito incomodados. E depois, além de João, não bastasse João, aparece Jesus fazendo também um movimento, e batizando, e fazendo um movimento. Então, com certeza, eles, como bons futriqueiros que eram, e bons políticos, e gostavam muito de uma polêmica, então já vem vindo, um pouquinho antes no texto, já vem vindo, eles já lá, tentando futricar lá com os discípulos de João, com os discípulos de Jesus, e vem tentando saber, e querer saber quem era, o que era, quem era maior, quem era melhor. E o que me chama mais atenção é o fato de que Jesus ouviu e não deu a mínima atenção, não parou para atender ou para saber o que era, qual era a polêmica, para que ele pudesse, sei lá, amenizar ou defender alguém ou tomar partido de alguém. Ele simplesmente tinha acabado de chegar da Galileia, por ali, por ali mesmo ele volta para a Galileia. E nesse fato de voltar para a Galileia, ele então, vamos dizer, foge de uma polêmica. Mas se a gente olhar, dessa polêmica Jesus fugiu.
Mas um pouquinho antes no texto, ele está lá com o Nicodemos, e ele não fugiu da polêmica com Nicodemos. Ele deixou bem claro para Nicodemos que tem que nascer de novo e acabou. E Nicodemos, ainda meio incomodado, porque parece que a palavra foi meio estranha, ele replica ainda e aumenta a dose. Tem que nascer de novo e da água e do Espírito. Não é só nascer de novo. Ele aumenta ainda a dose. Então, ele não fugia da polêmica. Mas com os fariseus, ele foi embora, ele largou. Eu imagino que ele não iria ter resultado nenhum ficando ali, batendo papo com os fariseus, que já tinham suas ideias formadas, que já tinham suas ideias já preparadas. Não adiantava falar, ou debater, porque eles não iriam mesmo mudar de ideia, como não mudaram mesmo. Então, Jesus volta para a Galileia. Nesse caminho, ele encontra a mulher samaritana e faz ali um desenvolvimento com a mulher samaritana, de conversas e tal, e a mulher fica muito assustada e muito também incomodada com coisas que Jesus falou, que não era normal falar. Então, isso eu fico pensando que ele não parou para ficar lá com os fariseus, porque se ele tivesse parado, imagina quanto teria perdido, quanto ele teria deixado de fazer, quanto ele teria deixado de alcançar. Porque quando nós vemos que a mulher samaritana conversa com Jesus, abre o jogo com ele, olha, eu não tenho marido, Jesus já fala para ela, você não tem, mas o que você tem ainda não é seu e tal, abre o jogo da conversa com ela, e ela fica muito assim, ela larga o cântaro. No versículo 28, ela diz que ela larga o cântaro. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo e o que tenho feito. Será que ele será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então a cidade de Sicar, lá, um grupo de homens foram para lá e conheceram a Jesus. Com certeza eles pediram depois para Jesus ficar com eles. Eles ficaram, Jesus ficou com ele 2 dias e fez a coisa caminhar para frente. Porque se ele tivesse ficado lá na polêmica, batendo conversa com os fariseus e tentando justificar, tentando explicar que João era isso, que ele era melhor, que ele era maior, que João já não disse para vocês que ele tem que diminuir, eu vou crescer. João já não disse para vocês que que ele é o amigo do noivo, mas não tinha jeito, porque ele sabia que com os fariseus não iria ter resultado nenhum. Então, ele deixa os fariseus. E ele, indo para lá conversar com a mulher, não só alcançou essa mulher, como alcançou uma cidade, como alcançou uma quantidade de pessoas, como alcançou muito mais pessoas do que simplesmente ficar ali conversando com os fariseus que já tinham suas ideias empedrecidas já. Então, isso me chama muita atenção, o fato de Jesus não parar, não ficou ali, né, percebeu que não tinha resultado, que ele não parou aonde não tinha resultado, que ele via que não tinha resultado, ele percebia que não iria ter resultado nenhum. Então, ele foi para onde ele achou que ele viu, ele sabia que tinha resultado. E depois que passa isso, os samaritanos, então, acham muito bom, e Jesus fica com eles e tal, e ele volta, e eles vão, Jesus vai para a cidade com eles e tal, e eles voltam para Jesus ou para a mulher e dizem, bom, vou ler o texto de 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele e ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, e muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos
e não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, o resultado que ele teve foi muito positivo, foi muito assim, amplo e alcançou muitas outras pessoas. E é interessante que eles ouvem a palavra de Jesus, ouvem o testemunho de Jesus, ouvem a mensagem de Jesus, e essa mensagem tinha uma firmeza, uma clareza, das quais eles não estavam acostumados, porque eram samaritanos, eles não tinham muito direito a ensino do lado dos fariseus ou do lado dos judeus. Eles eram completamente paralelos, um ensino até um pouco misturados. Mas eles ouvem a palavra, a mensagem de Jesus, e eles acreditam. Eles acreditam de uma forma tão clara e tão firme e tão definida que eles voltam para a mulher e falam, olha, não é porque você disse, mas é porque nós experimentamos, é porque nós ouvimos, é porque nós tivemos a experiência de ouvi-lo, tivemos a experiência do testemunho dele, de participar do testemunho dele. Então, isso com certeza teve um reflexo muito grande no ministério de Jesus, um reflexo muito amplo no ministério de Jesus. Então, e depois é uma coisa assim, mais um ponto interessante. A mulher que foi lá, evangelizou ou testemunhou para os samaritanos, ou saiu assustada lá, e voltou lá para a cidade dela, para o lugar dela lá, e falou para os amigos dela lá, para os homens, e ela ouviu. Quando eles disseram isso, eles disseram para ela, assim, como fosse na cara dela mesmo, olha, você falou, mas o que você falou foi, sei lá, muito pouco. Agora nós cremos, porque nós ouvimos o testemunho dele. E a mulher não reivindica nada. Ela não reivindica direito nenhum. Ela não reivindica, não, peraí, vocês vão lá, vai ouvi-lo, porque eu é que trouxe vocês aqui. Eu é que abriu a porta para vocês entrarem. Eu é que trouxe vocês para dentro para vocês ouvirem esse testemunho. Ela não reivindica nada. Simplesmente termina o texto aí, depois Jesus já vai para outro lugar. Então, é um texto que a gente ouve muito da mulher samaritana e a mulher samaritana, mas há muito tempo, várias vezes eu também já falei a respeito desse texto, até falei porque é mais fácil para mim agora. Mas é um texto que me chama a atenção, primeiro, pela atitude rápida de Jesus, de não ficar preocupado não ficar amarrado com polêmicas, com situações que ele sabia que não iria chegar a lugar nenhum, com situações que só eram polêmicas. Não tinha mais nada, não teria resultado nenhum, ele sabia que não iria ter resultado nenhum. Eu creio para mim, que Jesus usava 100% da sua capacidade intelectual. Nunca ninguém me falou isso e eu também não tenho respaldo bíblico para isso. Mas eu acredito que Jesus usava 100% daquilo que os cientistas de hoje falam que é a capacidade intelectual do homem. Então, ele tinha uma capacidade muito especial, completa. Por isso, com certeza, eu creio, com certeza, ele tinha essa capacidade de ver que ali não iria ter resultado nenhum. Ali não iria ter valor nenhum se ele ficasse ali. No tempo de viagem, mais os 2 dias que ele ficou lá com os samaritanos, ele fez ele deu um testemunho para algumas pessoas que valeu a pena, que teve fruto, que teve produto, que teve resultado, que caminhou com o ministério dele. Não ficou ali mastigando, porque se nós olharmos, a igreja ficou 1000 anos na polêmica. 1000 anos. Nós temos 2000 anos depois de Jesus. Metade disso ficou na polêmica. E durante essa polêmica, durante tudo aquilo, e conversa, e vai, e volta, e vai, desfaz, conversa e desconversa, até a ciência
ciência não desenvolveu. Até a ciência não desenvolveu. Se vocês perceberem, a ciência vem desenvolver depois de 1500 para cá. É que começou a desenvolver algumas coisas. Então, em muitas situações, eu particularmente não gosto muito da polêmica. Não consigo ficar parado, debatendo e debatendo, não consigo. Não tenho paciência para isso, acho que não tem, principalmente quando vemos que não tem resultado. Não sei se vocês se lembram da praça, quando tinha lá aqueles rapazes, aqueles senhores lá, que eram meio bolchevistas lá na época, e eles ficavam ali em volta da gente, querendo falar com a gente, querendo chamar a atenção da gente, querendo ocupar o tempo da gente, e logo que as pessoas chegavam no comecinho, que iam para a praça, começavam a frequentar, não dava outra, caía na mão deles. E a pessoa saía perdida lá, e depois a gente orientava, não dê atenção a eles. Dê, cumprimenta e tal, não maltrate, mas não dê atenção a eles. Porque não... Eu fiquei na praça, acreditem, 14 anos. Eu fiquei lá 14 anos. E vi aqueles homens conversando e do mesmo jeito que eu cheguei no primeiro dia, eles estavam lá até o final, quando não pudemos fazer mais o ar livre por causa da ocupação que houve na praça, ali não tinha mais espaço para nós. Então, esse texto, principalmente o começo aqui, a atitude rápida de Jesus de perceber que não teria resultado nenhum ele ficar ali debatendo com pessoas, e tem mais, os fariseus eram tendenciosos. Eles chegavam com uma conversa que só valeria se essa conversa fosse favorável a eles. Se não fosse favorável a eles, não tinha acordo. Ficava só na polêmica. Então, com certeza, Jesus... Isso me chama muita atenção, o fato da habilidade de Jesus de perceber que não teria resultado nenhum se ficasse ali fazendo polêmica com aquele pessoal. Então, ele foi, e observam que ele, se vocês observarem, ele vai para a frente, faz um caminho amplo e faz a ocupação dele nesses 2 dias foi assim de muita importância para o ministério dele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, e essa é a mensagem que eu tenho para vocês, entende? Para nós também, porque realmente para mim esse texto me fala muito. Não tem uma qualidade teológica que vocês têm, que, por exemplo, que o Fafá falou ontem, uma qualidade teológica de alto nível, mas é o que Deus tem colocado no meu coração, e muitas vezes, por causa de eu ter entendimento ou perceber nesse texto algumas coisas, eu acho que ajudei muitos de vocês a não caírem em situações, a não ficarem em situações. Então, é isso aí, que Deus possa nos abençoar todos nós, e confirmar a nós esse chamado que nós temos para o testemunho, esse chamado que nós temos para a pregação e o testemunho da vida eterna. Isso aí, Wesley. Conclui com uma oração, então, Zé. Pai querido, nós queremos te agradecer grandemente por essa reunião que nós temos feito todos os dias, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem para nós um propósito muito especial, porque em outras circunstâncias nós não estaríamos vivendo juntos e ouvindo e querendo ver o outro e querendo partilhar da vida com o outro. O Senhor tem sido muito gracioso conosco, Senhor. O Senhor tem sido muito bondoso conosco. Tem nos dado saúde, tem nos dado a tua graça, ó Deus, tem tido a tua misericórdia conosco, Senhor, a tua misericórdia que nos alcança, ó Deus, em todos os setores de nossa vida particular, de nossa vida espiritual, ó Deus. Nós te pedimos e cremos que o Senhor tem nos abençoado assim, Senhor.
Nós te agradecemos grandemente, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor, e pedimos que o Senhor possa nos manter, ó Deus, juntos, ó Deus, nos manter sob a tua bondade, ó Deus, sob a tua bênção, sob a tua graça, Senhor, sobre a tua alegria, Senhor, sobre a tua comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe quanto nós amamos a cada um dos que nós vemos aqui, Senhor. Quanto nós respeitamos a cada um e quanto nós nos preocupamos com cada um, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa confirmar aos nossos corações, ó Deus, a nossa amizade vinda de Ti, Senhor, a nossa comunhão vinda de Ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.